Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui pelo canal do NEC Paulo de Tarso, um estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Para quem nos tem acompanhado aí, estamos já há alguns meses meditando, refletindo sobre uma passagem que se encontra na primeira carta, ou na primeira epístola de João, lá no capítulo de número 4, versículos de 1 a 6. Na última semana, na última reunião, nós analisamos o penúltimo versículo dessa passagem, em que está lá escrito, versículo 5, de 1 João, capítulo 4. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Foi o que nós comentamos no estudo passado. Hoje nós vamos avançar aqui para o arremate no versículo de número 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Everton, a versão de Jerusalém para nós. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, bem similar, né? Ali a versão da Bíblia de Jerusalém, aqui João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. E a gente já aproveitando esse início, definimos já o próximo trecho que nós vamos estudar. Vai ser um trecho de uma epístola de Paulo. Vou até lê-lo aqui rapidamente. Ele está no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, dos versículos 10 até 17. Versículos 10 a 17. A gente intitulou essa passagem O Combate do Espírito. Né? Eu não vou ler aqui inteiro para não tomar muito tempo, mas ele começa lá no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Então, fica aqui já a próxima passagem para o nosso estudo. Acredito que hoje a gente já conclua esse trecho em que temos nos debruçado há algum tempo, mas se porventura precisarmos de mais uma semana, a gente utiliza mais uma semana para depois começarmos lá o combate do Espírito. Então, esse é o nosso planejamento, essa é a nossa meta. Então, vamos voltar aqui ao trecho de João e recapitular um pouquinho, alguns não estavam aí na semana passada, não puderam participar, o que nós comentamos do versículo 6, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. O que nós nos debruçamos de maneira sucinta para a gente puxar aqui os ganchos para o estudo de hoje. De matéria e materialidade, né? A gente falou diferença de matéria e materialidade, especialmente quando conversamos sobre esse termo-chave do estudo passado, que foi mundo. A gente até perguntou, o mundo em si é um problema? A Terra em si é um problema? Ou a matéria em si é um problema? Que é parte do assunto que nós temos estudado aqui ao longo de toda a passagem. E temos compreendido, à luz do Espiritismo, que não. Que mundo aqui se refere a um modo de vida ainda regido pelos padrões que vigoram no mundo. E basta um olhar para o mundo para identificarmos quais os valores que ainda vigoram. O que ainda é cultuado, o que ainda é perseguido, o que ganha mais destaque, mais aplauso, mais investimento. Vamos ver ali a virtude sendo exaltada, ainda que anônima. Vamos ver aquele indivíduo que tem poucos recursos, mas vive uma vida honesta, recebendo os primeiros lugares, recebendo o destaque, a ênfase no seu valor? Não, em geral, vamos ver aquilo que faz brilhar aos olhos, aquilo que toca os sentidos, alçado à primeira posição de valor. Em geral, vamos ver a lógica ainda da vingança. Me ofendeu, eu ofendo de volta. Né? Me prejudicou, eu prejudico de volta. Quando não, guardo um melindre, eu guardo um ressentimento, guardo um rancor. A lógica do perdão é ainda relegada muito a segundo plano, postergada para muito depois. Vigora no mundo uma lógica de sacrifício, de renúncia? Pelo contrário, é ainda muito culto do eu, meu para mim, desde que os meus prazeres, desde que as minhas garantias estejam ali consolidadas, então está bem. Se não, a gente se revolta, a gente se rebela. Então,
por mundo aqui, entendamos essa lógica que ainda rege a vida de milhões e milhões de criaturas, em oposição à lógica do Evangelho. É outro tema que nós temos falado muito aqui, o modelo e o antimodelo. No mundo ainda vigora o antimodelo. Aos poucos, com o Cristo, estamos implementando um modelo de vivência à luz do Evangelho. Aliás, foi um dos temas trabalhados aqui no encontro sobre a luz do Evangelho, que nós tivemos agora. O Gustavo, quando falou da formação da mentalidade cristã, que é um tema que Emmanuel desenvolve na sua primeira obra psicográfica pelo Chico, chamada Emmanuel, lá no capítulo 35, quando ele trata da educação evangélica, ele fala, e é um dos trechinhos mais interessantes assim que Emmanuel nos traz, ele chama esse trechinho de formação da mentalidade cristã. E ele diz, como o Gustavo frisou, todo o nosso esforço por hora visa a formação de uma mentalidade cristã. Depois a gente vai pensar em outras coisas, porque primeiro a gente precisa formar um ser humano que pense cristamente, né? Isso está muito longe simplesmente do rótulo. Pensar cristamente, de maneira cristã, é pensar conforme aqueles princípios universais, da humildade, da renúncia, do sacrifício, do perdão, do amor, da indulgência, né? Da abnegação e tudo mais que temos aprendido com o Mestre. Então, modelo e antimodelo ainda estão em choque, né? O antimodelo ainda prepondera massivamente no mundo, mas aos poucos corações vão incorporando o modelo e trazendo à humanidade um novo modelo de ser. Temos aqueles que propagam as teses do antimodelo, e esses são os falsos profetas, os falsos cristos, sejam encarnados ou desencarnados, é sobre o que temos falado também. E temos aqueles que propagam o modelo, esses são os profetas. Tivemos o Cristo e temos os profetas do Cristo, aqueles que o revelam ao mundo, ou os apóstolos do Cristo. Então, em linhas gerais, fiz até uma síntese de tudo que a gente analisou até aqui, e na semana passada a gente se deteve muito essa questão do reino do mundo. Até lemos uma mensagem chamada Reino da Terra, em que mostramos essa lógica que ainda vigora, a partir de um conto ali que Humberto Campos nos traz, do diabo disfarçado de Cristo, né? Apresentando os pilares, digamos, do seu reino, e falamos dessa sintonia que se estabelece. Aquele que vive no mundo, ele vai naturalmente acolher com muito mais agrado aquelas falas, aquelas orientações que visam alimentar aquele modus operandi dele. O que vai em contrário àquilo que ele se propõe buscar, ele vai ter um incômodo com aquilo, que ele vai gerar uma dificuldade. E esse é parte do desafio daqueles que se propõem no mundo a viver algo diferente. Porque intencionalmente não desejarão prejudicar a quem quer que seja, ofender a quem quer que seja. Só que, para aquele que vive vinculado ao egoísmo, ou ao orgulho, por exemplo, o humilde vai gerar um incômodo. A simples postura do humilde gera um incômodo para aquele que é orgulhoso. Aquele que está acostumado com a maledicência, que vive disso, em toda conversação, se envolve nisso, a criatura que propõe uma reflexão mais ponderada, o silêncio, uma postura não leviana na fala, essa criatura vai gerar incômodo naquele que está acostumado com a maledicência, pelo simples modo de ser dele. Ele não tem intenção de ferir o outro, mas a luz incomoda aqueles que se afinizam com a sombra. A luz que se acende incomoda os que se afinizam com a sombra. Então, eles vão repelir todo o discurso, todo o modo de vivência que esteja em consonância com Cristo e vão acolher muito, de maneira muito agradável, de maneira muito contente, tudo aquilo que vem a reforçar o seu modus operandi conforme o mundo. Então, mais ou menos foi isso que nós conversamos. Algum ponto a mais? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá, o versículo de hoje. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O que nós temos aqui, logo no início do versículo? Algo sobre o que nós já comentamos aqui. O estilo de João. O que é?
seja, nós temos de novo uma espiral. Ele volta às mesmas frases, ele volta aos mesmos temas já tratados e acrescenta algo mais. Também a ideia da espiral, ele passa de novo naquilo, mas subindo um pouco, acrescentando algo a mais. E isso é uma característica, como a gente comentou, muito presente no estilo de João, especialmente aqui nas suas epístolas. Ele dá uma volta atrás, né? Uma frase, duas frases. Depois ele volta numa espiral acima, repete uma das frases, ou duas das frases, como foi esse caso, e coloca mais uma. E isso não digamos assim, um mero formalismo, isso não é só um apreço pela forma, isso não é redundância. Nós precisamos recordar que tratava-se aqui de um estilo oral. E no estilo oral nós temos alguns recursos que favorecem a fixação da mensagem, que favorecem o dinamismo ali, o próprio ritmo, a cadência do texto, o que facilita o processo de memorização, ou mesmo de conceituação. É até um pouco do próprio estilo hebraico que tinha ali, as suas maneiras de apresentar o texto, por exemplo, utilizando-se de quiasmas, né? O quiasma é uma estrutura muito presente no texto hebraico, é uma espécie de X, em que você tem uma parte aqui, outra parte aqui, essa parte do meio corresponde a uma parte aqui, essa parte de fora aqui corresponde à parte de fora aqui. Então, é como se você fizesse um cruzamento, né? Uma correspondência. Então, você vai ver muito isso nas Escrituras, no Antigo Testamento, o que os estudiosos chamam de quiasma, uma formação em X, tipo uma pirâmide também, em que o degrau daqui corresponde ao degrau de cá, o degrau daqui corresponde ao degrau daqui, e aí vai subindo, e aí chega-se a um meio. Quem já leu o livro do Kenneth Bailey pode perceber que quase em todo capítulo ele faz esse estudo da estrutura dos textos, e ele faz as correspondências. O A com a linha, o B com o B', o C com o C', no meio você tem o D, que é o clímax da mensagem. Então, você pega a ponta, está associada com a ponta aqui. Geralmente, eu tenho, às vezes, uma pergunta e uma resposta aqui. Eu tenho um problema e uma solução aqui. E aí, tem correspondência. E no meio, no eixo central, eu tenho o cerne da mensagem. Só para citar mais uma estrutura, que a gente chama de quiasma. Aqui, a gente tem essa espécie de de redundância, de pleonasmo, mas não sendo propriamente um pleonasmo. Então, ele volta no nós somos de Deus, sobre isso nós já falamos, principalmente lá no versículo 4, e eu acho que a gente pode começar daqui. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. E aí, quem gostaria de iniciar refletindo sobre esse ponto? Eu não sei se vai propriamente na linha que você gostaria de trazer, mas eu lembrei bastante de uma passagem do Emmanuel, no Pão Nosso 47, Problema de Agradar, quando ele fala que aquele que já é discípulo do Cristo, que já está seguindo o Evangelho, ele não vai encontrar ressonância naqueles corações que ainda estão distantes. E isso acho que vai muito, até como uma lição para a gente, porque a partir do momento que a gente começa a desgrudar desse mundo também, se a gente ainda fica preocupado em o que os outros, cada um vai pensar, que cada criatura vai pensar, se a gente começa a usar isso como padrão, até não ser descolar para virar um discípulo, vai ficar mais difícil. Porque toda hora a gente vai começar a se julgar ou se culpar baseado no que o outro pensa, baseado no que o outro reflete, no que o outro traz como resposta. Então, essa ideia de ver quem nos ouve, né, que seria, a gente quer ouvir a voz de Deus, né, a gente quer ouvir a voz da consciência, e não simplesmente as vozes do mundo. Não que a gente vai, obviamente, negar a pessoa ou tratá-la mal, mas primeiramente a gente tem que amar a Deus, né? Então, se amar a Deus, tem que amar a própria consciência, né? Então, ser firme, reto, fiel, né, consigo mesmo. Eu fiquei pensando bastante nesse jogo, né? Sim, isso é um ponto importante, né? Porque às vezes a gente vai basear muito o bom ânimo da nossa caminhada numa espécie de reconhecimento ou de adesão de outros corações aos nossos novos ideais. E aí, se a criatura ela encontra muita indiferença, né? Você está com um horizonte todo novo de vida, você está encantado, você está fascinado com aquilo, você quer se renovar profundamente, você vai falar com alguém que você ama, a pessoa desdenha, a pessoa não consegue enxergar minimamente aquilo que você está vendo. Pelo contrário, às vezes até cria empecilhos, cria dificuldades, e aí você vai lidando com essa indiferença, você vai lidando com essa incompreensão, principalmente de seres queridos. Isso é um teste muito importante assim, e desafiador para o discípulo, principalmente nessa jornada inicial, quando ele ainda está criando, digamos, uma casca ali, quando ele ainda está criando bases mais sólidas, né? Só para a gente ter uma
uma referência. Eu me lembrei do caso do Paulo, quando ele se converte, e ele, né, encantado com todo aquele horizonte que agora ele via, o Cristo era a verdade, o Evangelho era mesmo a luz divina e tal, e ele já quer logo difundir aquilo, ele vai à sinagoga de Damasco. E ele fala apaixonadamente de Jesus, né? Faz ali a sua meia-culpa, confessa os seus erros, admite que estava equivocado, ele que era aquela promessa, aquele prodígio, achando que ele ia arrebatar, né, os corações e as multidões, e aí, no final, o grilinho cantando, né? Crim, 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 silêncio, uma indiferença, uma frieza, que ele chega a falar assim, olha, se eu tivesse tomado aqui as chibatadas, acho que não teria doído tanto quanto essa indiferença. Então, ali ele foi formando a primeira casquinha dele de resiliência, de maturidade, para entender que se a gente for medir a nossa caminhada pela adesão dos outros, pelo quanto os outros estão se agradando ou não daquilo que a gente está buscando, da nossa renovação, pelo quanto os outros estão reconhecendo as nossas mudanças, se a gente for basear nisso e não na relação com Cristo e com Deus, você desiste em uma semana. Às vezes dura um pouquinho mais, mas não prossegue, porque você está baseando essa sua jornada, o estímulo para caminhar em algo muito frágil, em algo muito volúvel, que é ainda as perspectivas das criaturas humanas do mundo, especialmente as criaturas vinculadas ao mundo, a esse modo de ser do mundo, né? Deixar pai e mãe, né? Que não ouve, né? Exatamente. E é exatamente o que fala. Não ouvirão. Que é o que a Van trouxe aqui também, lembrando aquela fala de Jesus, olha, aquele que quiser me seguir e não estiver disposto a deixar pai ou mãe, ou ele diz isso também de outra forma, né? Aquele que ama pai ou mãe, filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Porque se esse amor está acima do teu compromisso com Cristo, e esse amor não corresponde a esses ideais, são grandes as chances daquela chama inicial se apagar, de desencanto por desilusão. Agora, se o Cristo é a busca maior, você saberá compreender aquele coração amado dentro daquilo que ainda lhe apetece, deixando-o ser o que lhe convém por hora, isso é o renunciar, não é abandonar os deveres, mas deixando-o ser o que lhe apraz ser agora, mas não abandonando o teu compromisso de melhoria. E ele vai ouvir isso depois, mais tarde, da própria Alcione. Naquele momento conhecido lá do Paulo Estevão, em que ele ouve aquelas 4 palavras, né, aquelas 4 orientações, ama, trabalha, espera e perdoa, a última delas... Abigail. Perdão, eu falei Alcione, né? É Abigail, perdão. A última delas, antes de cada uma, ele apresenta um problema, né, uma dificuldade que ele está vivendo, alguma coisa, e ela responde, ama, trabalha, espera. E a última, ele está falando da indiferença das criaturas humanas, da frieza que ele encontrava muitas vezes, né, lembrando o próprio caso do pai, que ele tinha acabado de viver aquilo. E ele fala, a frieza das criaturas humanas é de desanimar qualquer um. E aí ela fala, perdoa, no sentido de renuncia, liberta-te para seguir. Atrela o seu ânimo para avançar a outra coisa. Não a adesão ao convite, mas a fidelidade de estar sendo o emissário do convite. Aí, se um aderir, é alegria adicional, mas se nenhum aderir, você teve a alegria, pelo menos, de ser o carteiro, de ser o que levou a tocha, né? Então, é mais ou menos disso que Jesus, ou melhor, Jesus por meio de João, né, está falando aqui para nós, assim, cuidado com o que você toma por referência para o seu trabalho, né, para a continuidade do seu trabalho, porque a lei de sintonia e de afinidade é algo ainda algo presente, muito patente na vida, e num mundo em que ainda prepondera o antimodelo, difícil será encontrar corações realmente dispostos ao modelo, mas que você possa perseverar. Arthur, eu Diga. pensei um pouco com relação ao que a gente acaba sempre vendo nos livros do André Luiz. O espírito que está lá num nível baixo, por mais que espíritos ao redor estão tentando auxiliar, ele não consegue acessar. O espírito de cima consegue acessar
todos os patamares que estão dali para baixo. Sim. E ele não, e às vezes é necessário uma materialização ou alguma coisa que faça com que ele se apresente naquele nível para que ele entenda. Então, não sei se cabe nisso que a gente está vendo, mas eu fiquei lembrando disso, dessas posições inacessíveis que alguns espíritos se encontram, no mundo espiritual ou não. Então, aqui é interessante porque, assim, aquele que já está comprometido com a mensagem de Jesus, o seu compromisso primeiro é transmiti-la com fidelidade. Então, você nunca vai abrir mão daqueles princípios a pretexto de conquistar o número, de conquistar mais pessoas. Vou moldar aqui, vou fazer uma versão da mensagem de Jesus conveniente, à moda da casa, só para ter mais seguidores. Infelizmente, é o que muitas vezes tem ocorrido ao longo dos séculos. Mas aquele que está consciente do dever, ele não vai abrir mão dos princípios, mas ele também vai saber dosá-los adequadamente e entender que, para determinadas criaturas, o que eles conseguem ouvir, perceber, é de uma natureza diferente do que propriamente uma reflexão mais abstrata e mais profunda sobre a mensagem de Jesus. Então, vamos a alguns exemplos para a gente tentar traduzir isso. Vamos lembrar o caso lá do Saldanha, que era aquele coordenador do processo obsessivo no livro Libertação. Ele recebeu essa incumbência do Gregório e ele era o chefe ali de todo aquele grupo que obsidiava a Margarida e aquela família lá. Processo gravíssimo, e ele muito frio, muito indiferente, aquele coração glacial mesmo. E aí o André e o Búbio se infiltram ali para começar a ajudar. O André, ele queria por caminhos mais diretos, né? Tem uma hora lá que o Saldanha falou umas coisas, o André falou, se eu pudesse, eu colocava a língua dele lá dentro da boca dele, né? Então o André queria por caminhos mais diretos, ao passo que o Búbio vai revelando a verdadeira sabedoria. Se eles começassem a falar do Evangelho, das grandezas do Evangelho, etc., muito provavelmente não alcançariam o seu intento, porque o Saldanha não estava ainda preparado a ouvir a mensagem naqueles moldes, naqueles termos. Então, como é que o grupo faz? Ele vai ouvindo o Saldanha, vai ali conversando e tal, né, ouvindo quais eram os interesses dele, sabendo um pouco mais da vida dele, do pretérito e tal, e tal, e tal. Em determinado momento, ele sabe que o filho, vem a saber que o filho dele está passando por um problema muito grave, uma questão ali bem dolorosa, e aí ele sabe que o Saldanha vai lá ajudar o filho dele, vai lá fazer alguma coisa, né? Tentar fazer alguma coisa pelo filho. E aí o Búbio faz o quê? Vai sutilmente se colocando ali em serviço, vai se colocando à disposição para ajudar e tal. Chega lá no local onde ele estava internado num manicômio, e aí o Búbio se propõe a fazer uma prece e tal. Então, ele vai revelando Cristo para o Saldanha através de gestos de amor. Foi a maneira com que o Saldanha pôde ouvir inicialmente falar do Cristo. Não adiantaria chegar ali e falar de lei de causa e efeito, de todo o panorama da lei divina, da evolução e tal, e tal. Não, ele fala de Jesus com um gesto de amor. No tempo devido, no momento aprazado, com paciência. E aí ele consegue penetrar no universo daquele espírito. Se ele já falasse logo de pronto, que é para sacrificar, que a gente tem que renunciar, que a gente tem que perdoar, talvez o Saldanha mandasse ele, né, para onde, sabe-se lá onde. Mas ele fala por meio do amor, um gesto de amor, ele se revela como um servidor do Cristo e demonstra ali a misericórdia dele para com o Saldanha, que era o perseguidor da pessoa que ele estava tentando ajudar. Então ele fala de perdão de uma maneira diferente, perdoando, né, sendo misericordioso com o próprio perseguidor. Então, ele abre um novo campo. Então, na nossa atuação, muitas vezes, vamos ser chamados a isso. Assim, não dá para trazer um horizonte ainda tão amplo para a criatura, chamá-la aos patamares mais elevados de compreensão da mensagem. Mas a gente pode, com pequenos gestos, começar a fazer aquela mensagem mais palatável aos seus ouvidos, à sua compreensão. Eu acho que é alguma coisa que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala isso, que ele deu algo
mais leve ou mais incipiente para eles, não direto... Com leite vos criei, Exatamente. e não com alimentos sólidos, porque ainda não podiais suportar. É isso aí. Mas, lembrando que o compromisso com o teor da mensagem nunca deixa de existir. A pretexto de converter o outro, de trazê-lo, eu não vou abrir mão do teor, é que eu não vou trazê-lo em doses ainda muito amplas, eu vou trazer doses mais reduzidas, mas há sempre um compromisso com a mensagem, tentando acessar no outro algo que já encontre ressonância com aquela mensagem, né? Se necessárias as palavras, não precisa. Sim, Não se necessário. precisou ali, né? Nesse caso, quase que não foram necessárias as palavras. Então, é o que Paulo fala também do aprender a temperar a sua resposta conforme cada um, né? Enfim, tudo isso ajuda-nos a entender um pouco do que João está nos dizendo. Olha, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Então, por mais renitente que o Espírito se mostre, talvez ele já tenha ali algo nele que ressoe com essa mensagem. Vamos tentar acessar isso, adequando a dosagem para acessá-lo. O que mais? Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Vamos pensar agora no caso dos corações um pouco já mais preparados, né? Um pouco mais lúcidos, porque assim, às vezes você começa a jornada, você tem uma visão do que é a proposta do Evangelho, a proposta divina. Mas quanto mais você vai aprofundando em conhecimento da lei divina, conhecimento de ti próprio, da mensagem de Jesus, você vai ganhando sensibilidade, sua acústica da alma vai se amplificando, você vai percebendo que aquilo que você ouvia antes era parte da mensagem, mas que a mensagem tem níveis mais profundos, convites mais desafiadores. Então, nós precisamos também trabalhar em nós essa sensibilidade, essa maturidade, para que a gente realmente escute o Cristo tal qual ele é, cada vez mais como ele é de fato, sem certos filtros de ilusão que a gente ainda tem, né? Jesus é bonito, a mensagem é interessante, mas eu tenho ali um filtrozinho que corta tudo que diz respeito a sacrifício na mensagem. Sabe aquela pessoa que se encanta com Cristo, que se encanta com a mensagem, que se emociona, mas falou em um pouco mais de renúncia, falou um pouco mais de sacrifício, ela tem um filtro. Sabe, igual o microfone mesmo, igual essas edições de áudio, você tem um filtro ali que você corta certas faixas do áudio, da faixa de áudio que chega. Assim também em relação ao Evangelho. Às vezes a gente corta certas coisas que o Cristo disse, mas que ainda não queremos ouvir. Queremos ouvir só uma parcela. Mas a gente precisa aprofundar essa acústica para ouvi-lo de maneira cada vez mais limpa e clara, dentro daquilo que ele nos propôs, para que não alimentemos ilusão acerca do cristianismo. Nesse sentido, eu me lembrei de uma mensagem que está no livro Vinha de Luz, capítulo 101. O título dela é Ouvistes? Então, dentro do que nós estamos falando aqui, a doutrina espírita, ela está fazendo ecoar a voz do Cristo. Os mensageiros do espiritismo, os espíritos, não têm senão falado de Jesus. Agora, o quanto nós estamos ouvindo do que eles estão nos falando? O quanto nós estamos ouvindo de fato o que o Cristo nos falou? O quanto a gente ainda está filtrando conforme a conveniência? Por isso a pergunta de Emmanuel: ouvistes? Você realmente ouviu o que Jesus disse? Porque tem hora que parece que a gente esqueceu. Você leu, chegou à luta, você ouviu? Mas peraí, você ouviu o que ele falou? Você registrou o que ele falou? Porque agora é a hora da aplicação. Então, o Emmanuel vai comentar o versículo que está em João, capítulo 16, versículo 1, agora no Evangelho de João mesmo. Uma fala de Jesus, portanto, na última ceia, quando ele volta para os discípulos e diz: tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. O que Jesus está falando aqui? Eu estou avisando, né? Com a nossa história que acontece, né?
Então, o que ele fala na última ceia, de modo geral? Quem já leu ali o relato da última ceia inteiro? João 13, 14, 15, 16 até 17. Qual que é o teor da fala? Prepara, né? Oi? E prepara eles. Preparo, né? Além de consolo, alguns aspectos de consolo, consolador prometido e outras coisas, mas principalmente preparação. Ó, a coisa vai ficar difícil. A luta está chegando. E aí, no início do versículo ou do capítulo 16, ele diz: olha, eu estou dizendo isso para vocês, para que quando chegar a hora, vocês não se escandalizem. O que o escandalizar aqui significa? Tem uma proposta, tem que seguir aquilo que você está ouvindo, que está entendendo, que está conhecendo. Escandalizar é tipo a sua ação ser completamente destituída daquilo, né? Que você já conhece. A palavra traduzida aqui por escândalos, ou escandalizar, vem do grego escandalon. Significa literalmente armadilha. Mas também tem uma conotação de tropeço, né? Então, ai daquele por quem vem o escândalo, né? É preciso que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem o escândalo, disse o próprio mestre. Então, o que ele quer dizer? Ai daquele que cria tropeços, que cria armadilhas para os seus irmãos, que pela sua postura, pelas suas palavras, desvia, faz com que os outros tropecem. É o falso profeta aqui, né? É o falso profeta. Então ele fala assim, para que vocês não se escandalizem quando chegar, para que quando vir o testemunho, você não tropece. Você não cai nele de novo, pela enésima vez, pela 20ª encarnação. Tenho-vos dito isso, ou seja, ouça muito bem o que o Cristo tem te falado, porque você vai ser chamado a aplicar essas palavras na sua integralidade. Agora, se você ouvir filtrando, não, isso aqui eu reduzo, eu tiro, eu filtro, isso aqui eu acordo. Aí, chega a hora, você esquece daquela parcela, tropeça. Então, Emmanuel vai dizer, antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou o desamparo, quanto às advertências no trabalho a fazer. Então, é bem o teor da última ceia. Tanto o amparo, não nos deixou o desamparo, mas também o amparo por meio de advertências. Em outras palavras, o inverno está vindo, prepara-te. Procura vir antes do inverno. Fortalece a sua casa. Firma as suas estruturas. Constrói bases. Eleva as estacas de apoio. O vento e a tempestade estão vindo, né? Como nós temos lá no hemisfério norte, Estados Unidos, o tornado está chegando. Procura o sótão, prepara, guarda alimento. Assim também em nossas vidas, desde que saibamos ouvi-lo de fato. Quando o espírito amadurecido, então aquilo que a gente falou, no início a gente ouve algo do evangelho, quando você vai aprofundar, você vê, nossa, ele está falando na verdade muito mais do que antes eu ouvia. Então o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É por isso que os Espíritos falam tanto de Jesus, porque eles querem alcançar aqueles que são de Deus. Quem é de Deus, ouve-nos. Eles querem alimentar, eles querem conscientizar os que já estão comprometidos, preparando-os. Então, é indispensável ouvi-las, essas informações prévias, para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. E aí ele vem agora descrevendo muito do que Jesus disse, mas que nós temos filtrado ao longo dos séculos. Filtrado no sentido de eliminar o que ouvimos. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual por ele trazidos não seriam observados com simpatia. É o que nós falávamos no início.
num grupo de orgulhosos, o humilde, pelo seu simples modo de ser, não vai ser observado com simpatia. Num grupo de maledicentes, o que é moderado, sóbrio na sua fala, não vai ser observado com simpatia. No mundo de culto ao eu, aquele que está disposto a renunciar e a sacrificar-se não será visto com simpatia. No mundo de hedonismo, de culto do prazer a todo custo, aquele que é sóbrio e moderado, equilibrado, não será visto com simpatia. Então Jesus disse isso claramente. Aí a gente sofre as primeiras incompreensões e a gente parece que não ouviu. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Paulo diz isso de outra forma numa de suas cartas, né? Aquele que desejar viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Então ele ecoou o que Jesus já havia dito, para que os que são de Deus ouçam mais uma vez. Lembrem-se. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Só lembrando, né, da história e do que passaram os fiéis seguidores de Jesus. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz. Experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. Então, isso é o programa que está claramente expresso no Evangelho, para quem quiser ouvir, tal qual ele é, sem filtros, sem tergiversações. Você vai entrar na seara, você vai entrar na senda, daqui a pouco você vai ver servindo-se, sem que ninguém se interesse pelo seu estado, sem que ninguém se interesse pelas suas dores, como, né, o Chico, às vezes tem dias 100, 200 pessoas, todo mundo buscando ali alívio, né, para suas aflições, poucos realmente querendo ouvir o Cristo tal qual ele é, mas simplesmente um consolo mais imediato. E o Chico, vez por outra, os amigos mais íntimos, mas ninguém perguntou como é que eu estava hoje. E é parte do programa, né? Caminhar muitas vezes nesse clima de solidão. Claro que é uma solidão muito bem acompanhada, porque esses corações estão mais próximos do que nunca de Jesus. Eles sentem o Cristo como nenhum outro coração sente, porque é nessa solitude da cruz, do Calvário, que o coração encontra o Cristo mais próximo do que nunca. Mas é desafiador. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação, através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. Então, se o chamado do sacrifício soa estranho ou incômodo para mim, o que eu deduzo disso? Que eu ainda não abracei o propósito divino com todas as velas do meu coração. Se eu estou tendo dificuldade de ouvir esse tipo de mensagem, é porque a minha sintonia ainda não está
mais para os somos de Deus, ainda está mais para os somos do mundo. E, claro, vem o esforço de ajustar a sintonia, por meio da vontade, das escolhas. Mas se a mensagem pura do Evangelho ainda chega incomodando demais, é porque talvez eu ainda não estou tão sintonizado com o propósito divino como estou com o propósito ou os projetos do mundo. É importante desse modo para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Então, por que a gente estuda toda semana? Porque a gente ora a Ele todos os dias, preferencialmente porque buscamos algo dele todos os dias, para que essa voz repercuta mais uma vez na acústica de nossa alma e treinemos os nossos ouvidos a ouvir conforme o que ele nos diz, e não conforme o que as sereias do mundo ainda nos prometem. Deu para entender essa ideia aqui do aquele que conhece a Deus, ouve-nos? Então, quando nós somos os que difundimos a mensagem, se encontramos alguém que entra em ressonância, que bênção. Não é o que elegemos como recurso fundamental para a continuidade da tarefa, mas se surgir corações que entrem em ressonância, que ótimo. Denotam que já estão realmente com a mente e o coração voltados mais para aqui. Mas precisamos nos ver também na condição daqueles que ouvimos o que o alto repercute. Se chega ainda incomodando, se falar da cruz, do sacrifício, da renúncia incomoda, se abrir mão, apagar-me um pouco mais incomoda, porque talvez ainda não esteja tão sintonizado com a voz do Evangelho, com a palavra da cruz. Diga. Desde semana passada, enfim, que às vezes a gente fica contando com uma vontade, um sentimento, né, como se fosse algo externo, né, quando eu sentir, daí eu dou um passo, né, quando, enfim, como se a gente precisasse estar no estado ideal para daí fazer uma renúncia, dar um passo, né, mas, enfim, a minha experiência, o pessoal não diz isso, é dar o passo, Isso. ainda sem essa, né, apropriação toda, né, faz sentido, né? Não, é exatamente isso, querido. Ou seja, se a gente for esperar cenários perfeitos, você nunca vai começar. Porque a vida no mundo, todos nós sabemos, é isso, é impermanência constante. Hoje está tudo encaixadinho, tudo parece que está ok, amanhã a vida vira de pernas pro ar. Então, assim, cenário ideal, perfeito no mundo não existe. Então, a criatura que precisa construir uma ambiência interna que se sobreponha ao cenário exterior, que é o que a gente vem conversando lá sobre o Guimarães Rosa, né? O sertão, ou eu governo o sertão, ou o sertão me governa. Ou o meu mundo interno se sobrepõe ao mundo exterior, ou o mundo exterior me molda e me mantém cativo. Então, sempre parte do ser um movimento de libertação. Sejam quais forem os cenários, ele tem que aprender a usar aquilo a partir da sua vontade, da sua determinação, no sentido de progresso, numa direção de progresso. Até porque eu pensei nessa afirmação que João faz, né, no começo. Ele está do lado, né, de Deus. Quem de nós está com essa convicção, como ele está falando? Nós, às vezes, estamos tentando aprender, mas quantas vezes ainda continuamos pela nossa cegueira sendo falsos profetas e tentando, ao mesmo tempo, aprender e tentar ser exemplo. É tão simples assim. E aí é caminhar na busca. Sim. É um esforço diário, vendo-nos nas duas posições. Principalmente na posição de quem ouve, e aí ver o quanto daquilo que nós temos ouvido aqui no Evangelho já repercute em nós, fazendo vibrar o nosso coração e tal. E se não repercute ainda, analisando por quê. O que estão sendo essas barreiras que criam obstáculos ainda para que a voz do Cristo nos alcance em cheio. Quais são essas barreiras que nós ainda mantemos? E por vezes nos vemos na condição daqueles que falamos
difundimos, né, essa voz do Evangelho. E aí o compromisso de coerência que a gente precisa ter, o esforço diário por coerência, que longe está ainda de ser perfeição, mas coerência, até para que o verbo, a palavra transmitida, ela tenha força, ela tenha ressonância, ela tenha uma certa autoridade. Porque aqui a vibração fala muito, mais do que a palavra propriamente, às vezes. Porque a palavra que ela é versada, que ela é vazada num clima de sinceridade, de compromisso com a verdade, ela tem um poder de penetração muito maior do que aquela palavra que vai envolta numa capa de hipocrisia, numa capa de vaidade, de aparência, simplesmente. Né? Não existe cenário perfeito, mas é para ensinar a gente também que o foco não é o cenário, Isso. né? Porque se fosse isso, o espírito que está medianamente um pouquinho avançado, não precisaria encarnar, porque ele estaria num cenário perfeito só com pessoas que querem progredir, mas aí não faz, às vezes, olhar para dentro de si, né? Exatamente. Então, foco no cenário. E você falando aí da palavra da cruz, tudo, eu lembrei, esse trechinho do João lembra um pouquinho do que Paulo falou, né? Que a palavra da cruz, para muitos, para o mundo é loucura, mas para nós que temos sido salvos, eu não lembro o que é o poder de Deus. É o poder de Deus. É muito boa lembrança, Van. Então, como está lá na primeira carta aos Coríntios, né? Paulo diz, esse é um tema muito presente na primeira carta aos Coríntios, o tema da cruz. Ele fala assim, porque nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para uns, escândalo para outros. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos é o poder de Deus. Então, o que Paulo quer dizer com isso, né? Ele, naquilo que viveu e naquilo que escreveu, repercutiu sempre esse espírito, essa voz límpida do Evangelho. Olha, o Evangelho tem promessas sublimes. Ele promete-nos uma paz, uma alegria, uma felicidade que não tem igual na Terra. Mas ele também tem a palavra da cruz. Se você quiser ouvir um Evangelho sem a palavra da cruz, você não está ouvindo o Evangelho real. Como já disse um sábio, quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. Quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. Ou seja, você quer só o doce do Evangelho, tirando o convite a mudanças viscerais em você, em mudanças profundas, né? Você vai se rasgar por dentro, como a semente faz para ser uma árvore. Se você quer um Evangelho que não passe por isso, você vai acabar encontrando o sofrimento sem o suporte de uma consciência tranquila, que é a cruz sem o Cristo. Agora, se você busca o Cristo com a cruz, você encontra o Cristo em sua plenitude. Você encontra a cruz com o Cristo. Você busca o Cristo com a cruz, encontra a cruz com o Cristo, ou seja, o sofrimento que ganha sentido, o sofrimento que está amparado, o sofrimento que tem esperança depois dele. Esse é o aflito bem-aventurado, porque ele buscou a cruz com Cristo, ou Cristo com a cruz, com o espírito de sacrifício, encontrou então a cruz com Cristo. Essa é a lógica, né, do Evangelho. Então, essa frase aqui, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve, no fundo ela trata do quê? De que lei, digamos assim, de que princípio? Lei de afinidade, princípio de afinidade ou de sintonia, seriam aqui sinônimos. Então, cada ser, conforme aquilo que cultiva em si, em termos de pensamentos, né, em termos de sentimentos, ele vai se afinizar lá fora com os discursos, com outros seres que vão estar dentro daquele universo de sintonia dele. Agora, a partir do Evangelho, se você vê que o Evangelho ainda não ressoa tanto em você, se ainda não ressoa tanto com o Evangelho, aí você tem que fazer um movimento de vontade para sintonizar com o Evangelho. E é isso que a gente vai ver aqui, essa mudança de faixas de sintonia ou afinidade. Mas antes, vamos passar aqui.
a gente não está tendo o aviso do levantamento de mãos, por isso que eu não estava vendo aqui, pessoal. Alguém, se puder falar alguma coisa para a gente ver se o som está saindo aqui, porque não estava dando os avisos. Alô. Ah, beleza. Tá ok. Alguém tinha levantado a mão, então? Oi, Arthur. Oi, querido. Parece que o Tiago, faz um tempinho, também tinha levantado a mão. Agora eu não sei nem qual seria a conversa dele. Mas eu levantei agora só para comentar isso. Essa frase do Paulo é espetacular, né? Quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. Isso representa a consciência que quer crescer, até que conhece, mas não põe em prática. Você está buscando o Cristo, você entende Jesus, você entende, mas você não sente a cruz nesse entendimento. Aí você consegue ir fazendo as coisas, tampando o sol com a peneira, como se diz vulgarmente, né? E quando você encontra os obstáculos da vida, você vai encontrar realmente a cruz, mas você não assimilou o Cristo. Então, para mim, nossa, foi surpreendente. Eu não conhecia essa expressão do Paulo e ela revela realmente a nossa realidade, né? Ela diz muito para a nossa consciência que quer crescer com o Cristo, né? E sentindo a sinceridade. Né? Sim, querida. Apenas uma retificação, essa frase não é do Paulo. Na verdade, eu já procurei assim a fonte, né, a origem dessa frase, e ainda não consegui encontrar especificamente quem a trouxe. Atribui-se meio que à tradição cristã e tal, mas ela reflete bem o espírito do evangelho, ou aquilo que Paulo traz com essas falas que a Vanessa aqui lembrou, né, a palavra da cruz e tal. Então é bem o espírito paulino por detrás, né, dessa frase. Eu imaginei que você tivesse falado que era do Paulo, então eu entendi mal, mas obrigado pelo retorno. Obrigada, Arthur. O Thiago falou o quê? Ah, ok. Beleza, Thiago. Quando quiser, é só levantar, viu? É que a gente não estava recebendo aqui as notificações. Bom, então, como a gente estava falando, essa frase aqui, ela diz muito respeito à afinidade. E quando a gente fala de afinidade, a gente está falando de uma lei, digamos assim, né, de um princípio que rege as relações, as associações na vida, mas a gente não pode pensar em afinidade como algo imutável, inflexível. Fosse assim, como o espírito progrediria? Então, se por hora nos afinizamos com o que é mais rasteiro, a gente também aprende que podemos passar a nos afinizar com o que é mais elevado. E isso é algo que parte do ser. O Emmanuel tem uma mensagem no livro Encontro Marcado, capítulo 41, chamada Pensamento e Conduta, em que ele fala assim, que o nosso estado de espírito, ele pode ser comparado a uma feira, em que cada um ali vai e comparece buscando aquilo que lhe apraz. Então, uns vão comprar frutas amargas, lá, o que é ácido, etc. Outros vão comprar fruta doce. Ou seja, cada um na feira dos pensamentos, na feira das sintonias, vai escolher a barraquinha, vai escolher o tipo de alimento que lhe apetece. Então, se antes era viciado, se antes você estava muito acostumado a um alimento que agora você reconhece que já não é mais adequado, você vai buscar novos alimentos. Por isso nós estudamos o Evangelho. Há quantos séculos nós estávamos acostumados com o alimento deteriorado do mundo? Ou seja, as emoções, os sentimentos, os vícios menos dignos, era o que nos nutria. A gente só conseguia buscar isso, era o que nos alimentava. De repente, você vai vendo que aquilo não está te alimentando mais, você quer novos alimentos. E aí você vai começar a acostumar o seu paladar psíquico ao pão que o Cristo oferece, ao alimento que ele oferece. Então, a gente fala de afinidade reconhecendo que sim, cada um vai se afinizar com aquilo que cultiva e cultua, isso é uma lei, mas que cada um pode renovar aquilo que cultiva e cultua e, portanto, renovar as suas faixas de afinidade, de sintonia. Sendo assim, vamos estudar aqui com o Emmanuel uma mensagem sobre a afinidade que está no livro Roteiro, capítulo de número 26. O título é justamente Afinidade. Então ele vai dizer assim, ó. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos,
nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Trazendo isso para o símbolo aqui, para a abordagem de João. O mundo é um conjunto enorme de vozes, de chamados. Todo ser aqui no mundo, encarnado ou desencarnado, está cercado de vozes, de chamamentos, que seriam aqui esse oceano de pensamentos. E cada um dentro desse oceano de pensamentos ou de vozes vai buscar as vozes que lhe agradam ou que lhe nutrem. E aí está o convite ao treino da nossa acústica, a renovação da nossa sensibilidade para ver que determinadas vozes já não mais convêm e outras, ou outra, principalmente, é do Cristo, a gente precisa aprender a escutar em meio de todas as demais. Então, toda criatura absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Então, você está cercado de influências, de vozes, de chamamentos. Então, cada pensamento de alguém, cada sentimento de alguém repercute no fluido cósmico em que estamos todos imersos. Pensamentos influenciam os fluidos que nos cercam, como aprendemos com Allan Kardec, livro A Gênese, capítulo 14. Cria-se uma psicosfera e essas psicosferas vão interagir entre si. Então, nós estamos aqui, cada um tem a sua aura ou psicosfera, assim como os espíritos presentes, os benfeitores. Então, um benfeitor, por exemplo, que ampara, que orienta as nossas atividades, os nossos estudos, ele irradia aqui a aura dele. E cada um, com a sua aura, vai entrar em maior ou menor ressonância com a aura do benfeitor, que está inspirando todos nós. Percebe? Isso é uma espécie de mediunidade, mesmo para o caso dos médiuns que não são médiuns ostensivos, isso é o mesmo princípio da mediunidade. Então, você tem um benfeitor espiritual, por exemplo, numa reunião mediúnica, que espraia ali uma tela mental, uma visão mental. E é interessante ver como que um médium percebe de um jeito, outro médium percebe de outro jeito, porque um médium entrou em mais ressonância com aquela tela mental, com aquela projeção do ser, do que outro, por exemplo. Ele consegue ver com mais clareza aquela projeção do espírito do que um outro. Então, essa questão de afinidades, até de fluidos, bem como de pensamentos, ela está na base de todo o processo mediúnico, de todo o processo inspirativo, de todo o processo de interação para além das simples palavras. Então, estamos todos imersos nisso. A questão é analisar melhor com quais vozes, com quais vibrações nós entramos em ressonância. Quais encontram barreiras em nós, quais encontram eco em nós. Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe nos pensamentos que atrai as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que se coloca. Então, aqui ele já começa a trazer a responsabilidade para a alma, nos pensamentos que atrai. Então, você tem todo tipo de faixa para se sintonizar, só que você vai atrair e se sintonizar com aqueles determinados que você tem cultivado, que você tem mantido. Então, o que é a oração? A tentativa de buscar vozes, faixas mais elevadas vibrações, ou, como a Van lembrou aqui no Pensamento e Vida, voltar o espelho da mente para o transcendente, para o que é divino. Então, numa prece, eu estou fazendo uma espécie de evocação das forças do alto. Eu estou buscando sintonizar-me com elas. Né? Então, estou fazendo uma espécie de chamamento à comunhão. Né? Mas o indivíduo, por exemplo, que está alimentando em si ideias de criminalidade, o que está ali cultivando, né, um projeto de vingança, o anseio de entregar-se a uma tentação, o que ele está fazendo com isso? Se você dá vazão, manutenção àquilo dentro de você. Uma vocação de... Você se liga a esse nível. Há espíritos que vão retroalimentar isso em você. É o que o Clarence fala lá no livro Entre a Terra e o Céu. Eles estão falando de oração
E aí alguém pergunta, mas isso vale também para o mal ou para as sombras? Sim, mas nesse caso a gente não usa a palavra oração ou prece, a gente usa a palavra invocação. Então, o indivíduo que se propõe a cometer um ato criminoso, ele está invocando espíritos que virão secundá-lo naquilo. Às vezes até você vê, né, aqueles relatos assim de irmãos que realmente muito se comprometeram na criminalidade, que cometeram atos atrozes. É muito comum se ouvir ele falando assim, foi o fulano que falou para eu fazer. Foi o maligno, foram forças malignas, foi aquele... É muito comum se ouvir. E aí muita gente, né, que vê só de um prisma materialista, é esquizofrênico, está vendo coisas, é alucinação da cabeça dele. Às vezes até pode ser alguns aspectos, né, de alucinação, enfim. Mas muitas das vezes é interação, intercâmbio direto com espíritos que o levaram, o estimularam a fazer aquilo. Sem que ele soubesse da mediunidade e do processo obsessivo em curso. Então, os pensamentos que atraem, aqui já entra o âmbito da responsabilidade de cada um. O homem poderá estender muito longe o raio de suas próprias realizações, na ordem material do mundo, mas sem a energia mental na base de suas manifestações, efetivamente nada conseguirá. Ou seja, o que nós fazemos lá fora tem que repercutir o que nós sentimos e vibramos por dentro. Se a minha obra de natureza exterior for simplesmente um verniz, ela é uma obra de pedra que do pó veio ao pó retornará. O que ela me agregou? O que eu me transformei a partir daquela obra? Por mais nobre que ela pareça ser. Então, na base de realizações verdadeiras, é preciso esteja o nosso sentir, o nosso pensar de fato. As reais intenções. Sem os raios vivos e diferenciados dessa força, os valores evolutivos dormiriam latentes em todas as direções. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Ou, e aqui é um acréscimo nosso, né? Ou se detendo, se escravizando ainda mais nos pontos ou nos patamares em que está, como alguém que se enrolasse numa teia estabelecida por ela própria. Então, a vida é emissão e recepção a todo momento. Nós ecoamos uma voz para o mundo, a nossa vida fala algo para as vidas ao nosso redor, assim como as vidas ao nosso redor falam algo para nós. E aí está toda a questão da escolha interna da sintonia para ver com que forças eu vou me associar. Forças que me estimulam, que me dão estímulo adicional a avançar na senda do progresso, ou aquelas que me mantêm ainda mais cativo às minhas paixões. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Então, é interessante notar, né, como que uma frase tão curta aqui no Evangelho, ela trata de um princípio que, se a gente souber desdobrá-lo aqui, fala-nos tanto. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Ou seja, quem está numa busca pelos valores divinos, da lei divina, entrará em ressonância com leituras que falem daquilo, com conselhos que falem daquilo, com palestras que falem daquilo. Em tudo ele vai estar sempre percebendo o que estimula aqueles ideais. Ao passo que o outro, que ainda não busca esses valores, pode ouvir N palestras, pode ler N livros, ele não vai conseguir conectar-se com nada do conteúdo mais substancial daquilo. Mas basta ouvir uma fofoca, ele já está logo se associando. Basta ouvir uma notícia ruim na televisão, ele já fica horas a fio se deleitando com aquele tipo de alimento espiritual. O que é de Deus, ele tem imensa dificuldade de ouvir e de difundir. Para isso ele tem sono. Para o que é de Deus, ele tem sono, ele tem desânimo, ele tem tédio, ele tem preguiça. Mas pergunta se ele tem preguiça, desânimo ou tédio para ficar 3 horas vendo aqueles programas de morte e pessimismo, e notícias infelizes e quedas morais. Fica 3, 4, 5 horas a fio. Por quê? Quem não é de Deus não ouve o que é de Deus. Diga, Vanildinho. Alimentando
Por dentro, só de coisa que faz mal. Né? Repercutindo. Não tem Né? sentido. Isso denota muito bem assim, o que cada criatura está cultivando ainda. Né? Se a criatura tem aquela dificuldade toda, né, para participar de um grupo de estudo, para ler um livro edificante, daqui a pouco você chama, vamos ver aquele programa nada edificante de 2 horas. Vamos, aí sobra tempo, né? Sobra contentamento. Aí você vê muito claramente o que se cultiva. Eu estava pensando, é interessante, né? Conforme a gente vai também buscando essa autoiluminação e buscando esses valores mais elevados, o quanto que essas coisas do mundo também vão causando um certo incômodo, né? Antes podia passar 1 hora ali, mesmo que na presença, não dando muita atenção, mas passa só um pouquinho, já começa a ouvir um pouco daquilo, se sintonizar com aquilo, já começa a mexer, né? Você se sente sendo envolvido, né? Aquilo como uma teia, aquilo vai te puxando e tal, e aí logo você muda de padrão, né? Muda de faixa. Então, você vai aprendendo a usar os filtros da audição como lhe convém, né? Da percepção, da inter-relação com o mundo. Eu passo a acolher o que era bom, que antes eu filtrava, e a filtrar o que é ruim, que antes eu acolhia. Então, vai mudando a natureza do filtro. O ouvido, que estava ali muito acostumado a acolher e a repassar por meio do verbo a maledicência ou a fofoca, de repente vai se tornando, como diz Emmanuel, o bombeiro de Deus. Chegou aqui, apaga o fogo. Ele já logo filtra, e ele vai estabelecendo esses crivos de busca. Um trecho hoje do livro Segue-me. Eu tinha um marca-texto e fui comprar segunda-feira esse livro. Uhum. E hoje eu abri ali um trecho lá que fala que a fé não serve de nada, só tem fé. Porque a ação vale muito mais do que a fé. Exato. E aí, como diz aí, quando a gente está lendo aí sobre. Porque quando as pessoas não conseguem ver um resultado aqui com a fé e a ação que é feita segundo Cristo. Mas aquilo que é da terra e você vê resultado, aí as pessoas não vão seguir. Sim. Aquilo que fala mais aos sentidos, né? Tem um caráter mais imediato, mas também mais efêmero, geralmente ainda chama a atenção de muitos. Mas quando se fala de um trabalho mais longo, perseverante, em geral, no princípio oculto, para ser só enxergado, seus resultados serem vistos mais tarde, em geral, as criaturas não estão tão dispostas a esse tipo de convite. Né? Um convite daquilo que se desenvolve às ocultas para se manifestar mais tarde, verdadeiro que é. Em geral, busca-se a aparência que já se manifesta agora, mas sem qualquer base sólida para o porvir. Então, voltando aqui, por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Eu sinto que esse aspecto é fundamental. A consciência do que você está vendo ou experimentando, a vontade de seguir vai levar a alguma afinidade, e isso está na base do conhecimento. E do progresso. Ou seja, é bem uma síntese esse parágrafo aqui de tudo que a gente comentou sobre o meio aí nos estudos passados, a influência do meio, sobrepor-se ao meio. Porque Emmanuel diz assim, olha, se você, estando no mundo, não constrói algo dentro de você diferente do mundo, o mundo vai tomar conta de você. Entende? É o que Paulo fala na sua carta. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se você não estiver comprometido com a renovação da sua mente que prepara a transformação, o mundo vai te conformar, ou você vai se conformar ao mundo. Conformar no sentido assim de tomar forma. O mundo vai moldar e fazer você mais um dentre a multidão. E por isso, é exatamente aquilo que você começou falando com relação à palestra do Gustavo lá. É a criação dessa mentalidade. Isso. Formação da mentalidade cristã. A hora que ela estiver formada, isso, vai ficar tudo mais fácil, né? A gente vai começar... Ela passa a formar o mundo. Ela passa a moldar o mundo fora dela. Eu lembrei de algo no nosso lar, no final dele. Acho que quando a Laura está falando,
Lá no nosso lar, se você acaba desviando um pouquinho, no sentido assim, coloca o pensamento um pouco mais no passado, acaba se deturpando, naturalmente, pela própria vibração no ambiente, vários corações já vibrando em Cristo, você já consegue se elevar mais naturalmente. Aqui na Terra é um pouco mais difícil, porque se você abaixa um pouco, todo mundo está comendo para baixar mais ainda. Você entra em ressonância com a galera e é isso. Então, assim, por isso da importância da disciplina diária, no que diz respeito a estudo, a conhecimento de nós mesmos, a prece. Porque, assim, eu sinto isso muito nitidamente. Tem momentos em que, por conta das muitas tarefas e ocupações, às vezes não dá para estudar tanto quanto a gente gosta, dedicarmos tanto àquelas leituras, a momentos ali de reflexão. É nítido você ver como é que as coisas vão ficando mais difíceis, como é que o arrastamento do mundo parece mais forte, ganhar força. Por quê? Aquela chama está faltando combustível lá dentro, para ela acender e dissipar as sombras de fora que querem nos cercar. Então, por isso que ele está falando, olha, sem se habilitar mais alto, ou seja, estudo. Quem não exercita vontade, ou seja, conhecimento de você mesmo, esforço no serviço, para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, essas circunstâncias, o meio se impõe. O sertão domina, ao invés de ser dominado. Quer falar alguma coisa, Nandinha? Não, eu só lembrei que quando você vai fazer qualquer coisa de entrar em algum estudo ou fazer algum trabalho, às vezes tantos obstáculos tem, e você acaba, eu lembro de uma menina que ela falava, nossa, na evangelização, eu tento, mas tem vezes que não dá, é tanta coisa que acontece, Sim. E ela acabou saindo. Então, E aí? é isso aí mesmo que acontece, né? Vence o outro lado. Você não se impõe, permanece, né? Sim. Você acaba perdendo. Determina, né? Determinante, tem que ser determinado, né? Mas se você se aprofunda gradativamente no conhecimento, isso vai fortalecendo as suas escolhas. Sim, é isso. Né? Tem que alimentar a chama. Tem que dar lenha à fogueira. Só que é difícil as pessoas estudarem. Estudarem, sim. Uma coisa é estudar aqui, num grupo de estudo. Outra coisa é estudar por si, nas suas buscas pessoais de alimentar a sua chama interna. É orar por si, refletir consigo. Porque a gente viu aqui, quando a gente estava estudando o modus operandi das sombras, a gente leu várias mensagens sobre como eles procediam. E aí tinha lá, por exemplo, inclusive isso, vamos criar contratempos nos dias das tarefas para que ele sinta-se desanimado aí. Né? Eu lembro quando eu estava voltando ao espiritismo, depois de muitos anos afastado, né, naquele movimento de busca, o primeiro dia que eu vim aqui no Obreiros para conhecer os trabalhos, uma quadra daqui, bati o carro, perda total ali na esquina, entrei dentro do muro ali, e eu falei, sem carro, agora eu morava lá do outro lado da cidade. Eu falei, mas eu vou de ônibus, não deixarei de ir, não vai ser isso que eu vou parar. Fiquei 6 meses vindo de ônibus aqui todo dia. Por quê? Estou começando agora, era o primeiro passo, o primeiro impulso, acontece isso, eu vou desistir? Jamais. Então, força interna, determinação para seguir. E isso que vai manter essa chama. Estudo, oração, reflexão, serviço. Sentir o Cristo sintonizado, você sintonizado ao Cristo, para que você possa perseverar, né? Então, o que o Mano está dizendo, pulei um aqui, somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. Você imagina quem convivia com Paulo? O que o cara sentia de injeção de ânimo? Era um trator, né? Um touro de realização. Então, o Timóteo ali, o Tito, o Silas, o Lucas, ia naquele vácuo que ele abria, né? Ele ia abrindo o vácuo, o pessoal sentia-se impelido aí atrás. Alguns, por causa de outras afinidades naquele momento, não sentiram esse impulso. Por exemplo, o João Marcos precisou de mais tempo, porque ele ainda estava sintonizado com outras coisas. Ele ainda não tinha ouvido de fato o que o Cristo falava no Evangelho. Ele tinha ouvido o que a mãe dele falava de Evangelho, né? Os sonhos dela, de que ele fosse um grande trabalhador,
Ele ainda associava o evangelho a outras coisas. Mas o tempo passou, ele amadureceu, depois se tornou um grande trabalhador. Então, da mesma forma que uma alma operosa e dinâmica, ela mobiliza muitas outras almas, uma alma amargurada num ambiente, num lar, pode arrastar todas as outras, se essas estiverem vigilantes, àquela mesma faixa. Princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros, encarnados e desencarnados. Conversações alimentam conversações. Pensamentos ampliam pensamentos. Demoramos-nos com quem se afina conosco. Falamos sempre ou sempre agimos pelo grupo de espíritos a que nos ligamos. Então, aquela fala do espírito lá, né, quando Jesus perguntou quem ele era, qual era o nome dele, legião, porque nós somos muitos, ela é muito simbólica. Então, quando eu falo para depreciar, quando eu falo para prejudicar, eu estou sendo ali o alto-falante de muitos. Quando eu falo propositadamente para ferir alguém, eu posso estar sendo ali o microfone de que um obsessor dele está se servindo, a ocasião, um instrumento que ele está esperando há muito tempo para poder chegar e ferir aquele coração. Quando eu derrubo, quando eu elimino a esperança, o bom ânimo no coração de alguém, eu posso estar sendo ali a voz de muitos que têm tentado desviá-lo e não encontraram até o momento um instrumento, mas encontraram aquele microfone que se sintonizou com eles. Da mesma forma, quando eu falo palavras amigas, palavras de conselho, de estímulo a alguém, eu estou sendo muitas das vezes a voz dos benfeitores, que estão tentando falar com aquela criatura, mas não estavam conseguindo meio, porque ela estava muito fechada em si, eles tentando inspirar, não tinha jeito. Vamos recorrer a alguém, vamos ver se a gente acha um microfone que entra em ressonância. E aí surge lá um coração que faça a voz desses muitos benfeitores, né, que estavam desejosos de amparar alguém. Nossa inspiração está afiliada ao conjunto dos que sentem como nós, tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. A fonte está comandada pela nascente. Então, o que vai na nascente definirá o que teremos a jusante, depois, os atos e tudo mais, né? Então, conforme o que vai na nascente do coração e da mente, eu defino todo o aporte que aquele regato de vida vai receber, todas as ações que nós vamos ofertar à vida mais adiante. Somos obsidiados por amigos desencarnados ou não, e auxiliados, isso mesmo, e auxiliados por benfeitores em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. Daí o imperativo de nossa constante renovação para o bem infinito. Imperativo. Tem uma frase de Chico que eu gosto muito quando ele fala sobre obsessores, que eles são companheiros que nos vêm até nós para nos relembrar quais são os pontos que a gente mais precisa trabalhar. Eles vêm nos relembrar os pontos que a gente ainda tem um pouquinho de falha. Sim. Isso é muito bonito, essa visão, né, que ele coloca. A tentação vista por esse prisma, ela é extremamente educativa, né? Os processos de influenciação perniciosa ou de arrastamento à tentação falam muito de nós próprios. Por isso diria Tiago, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Porque quando for provado, quando resistir, receberá a coroa da vida. Então, a tentação, ela fala de si, dos seus problemas, dos seus pontos nevrálgicos. Então, seremos obsidiados ou auxiliados em qualquer plano da vida, conforme a nossa condição mental. Daí o imperativo de aprendermos, né, a usar as forças do ser, vontade acima de tudo, para alterar a faixa em que nós temos operado naquela mensagem, outra mensagem que citamos, Pensamento e Conduta, livro Encontro Marcado, capítulo 41, o Emmanuel vai falar que a nossa mente guarda muita proximidade, muita analogia com o rádio, em que o rádio está ali sendo alcançado por inúmeras frequências, né, várias emissoras, vamos dizer assim, mas o sintonizador é a vontade. O botãozinho lá do dial, né, aquele que define a frequência, é o da vontade. Então, trabalhar incessantemente é dever. Servir é elevar-se. Aprender é conquistar novos horizontes. Amar é engrandecer-se. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando,
a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Então, a partir desse esforço gradual e diário, você vai consolidando novas faixas. Como o Chico, certa vez, disse, né, um amigo, do vibrar uma oitava acima. Então, você imagina o desafio mediúnico, né, para o Chico, ante aquela multidão de vozes que buscavam por microfone ou por intérprete. Então, um amigo um dia viu o Chico atendendo aquela multidão, né, de pessoas encarnadas. E ele, depois, conversando com o Chico no privado, perguntou: mas Chico, eu fico pensando, se tem essa multidão aqui de encarnados te procurando, como é que será do outro lado, né, de desencarnados que te procuram? E aí o Chico falou: ah, meu filho, eu sofri por muitos anos, por muitos anos, até aprender a vibrar uma oitava acima. E desde então, eu estou na faixa do Dr. Bezerra, né, ou propriamente uma faixa mais profunda com o Emmanuel, e aí são eles quem controlam esses processos de sintonia. Quem quiser ver uma descrição melhor desse processo de comunhão do Chico com o Emmanuel, seu benfeitor, temos lá no livro Nos Domínios da Mediunidade um capítulo chamado, acho que Mandato Mediúnico, alguma coisa assim, e tem lá o caso do mentor Gabriel e da médium Ambrosina, né, se não me falha a memória. A Ambrosina é o Chico e o Gabriel é o Emmanuel. É uma descrição ali de como se processava a mediunidade do Chico, governada, controlada pelo Emmanuel, que era uma espécie de anteparo, né? Então, ao invés de todos os espíritos virem direto no Chico, o Emmanuel fazia uma intermediação para ajudá-lo a lidar. Mas, como ele falou, até eu aprender a ficar nessa faixa em que a espiritualidade superior consegue me dar mais auxílio, eu sofri muito tendo que lidar com as inúmeras requisições de espíritos sofredores, nem todos eles mal intencionados, sofredores, mas o sofredor do desespero não sabe o que faz. Como o náufrago, né, que quer a todo custo puxar o outro ali para se salvar, e ele leva o outro no seu desequilíbrio, se o médium não estiver bem consciente das suas emoções, trabalhando por governar-se, por conhecer-se, ele vai sendo levado, né, de roldão pelos espíritos em perturbação. Sem contar ainda os que querem, de fato, prejudicar, que aí é outro ponto a lidar. Estou pensando, né, justamente isso, nessa responsabilidade que a gente tem de elevar, nos elevarmos individualmente, mas também em relação às pessoas, né? Então, tem os seus desafios diários, eu tenho a minha profissão, que recebo as pessoas perturbadas mentalmente, né? Organizar o outro também, né? Se a gente não estiver se elevando nas nossas vidas, a gente não consegue. Exatamente. A melhor maneira que a gente pode contribuir com o outro é justamente ofertando a ele uma faixa maior que o chame a subir e não a descer. Né? Então, se a gente consegue se equilibrar, se a gente está atento a esse trabalho interno que nos cabe, primeiro por nós próprios, para mantermos o equilíbrio, o discernimento, enfim. A sobriedade, né? A temperança aí. Se a gente não fizer isso, o primeiro prejudicado naturalmente sermos nós, mas a gente acaba também arrastando outros para as nossas faixas de perturbação, de sombra, como o náufrago que a gente falou. Então, até para poder ajudar com proveito, você precisa estar muito bem ajustado internamente, ou estar sempre comprometido com esse trabalho interno seu, para você estender a mão, tendo ali bases, um anteparo seguro, para ajudar de fato o que afoga, e não mergulhar com ele. Isso é muito comum, gente. Eu me lembro, quando a gente fazia lá o trabalho no posto de rua, né, de assistência, chegavam muitos corações lá, bem intencionados e tudo mais, mas daqui a pouco, depois de uma conversa lá com os irmãos, e sabendo, né, da vida, todos os tropeços, as dores e as lutas, o indivíduo estava pior que o irmão que está em situação de rua. Ele saía de lá completamente isolado, desamparado com a vida. Mas a gente tem que trabalhar aqui para ajudá-los a se elevar, a subir. Se daqui a pouco eu estou pior que aquele que eu quero auxiliar, eu não estou conseguindo realmente ser um intérprete das forças de elevação. Então, mais atenção ao trabalho interno, para a gente não ser depois mais um a ser ajudado pela espiritualidade superior. A gente, a partir de você quer mudar, né? Você quer mudar o outro. Às vezes de maneira muito...
E é igual Jesus mesmo falava, você é do mundo sem estar totalmente diferenciar essa coisa aí de ajudar e saber que aquele indivíduo está assim, numa vibração menor, sei lá, às vezes, Está nas experiências dele, né? Então, você tem que entender essa parte, né? E saber como lidar com isso, né? Exatamente. É difícil isso. E hoje em dia, com esse mundo aí que tá, as pessoas estão mais para o mundo do que para Deus, às vezes a gente fica meio desolado, Isso. né? É igual como aconteceu lá. Você via aquele pessoal no Rio Grande do Sul sofrendo, passando por tudo aquilo, e outras pessoas numa fila de um cantor que não ia dar nada para ele. Assim, né? É meio que parece que as pessoas não entenderam ainda, né? Ou, por exemplo, quando você vê corações se aproveitando da dor, né? Isso gera um impacto. Né? Então, essas pessoas que não são de Deus, são mais do mundo, não descobriu ainda, né? E aí o cuidado, como você bem disse, Vanilda, da gente não se deixar envolver assim muito por isso. Porque é natural que o nosso coração se sinta confrangido quando você vê, por exemplo, citando esse caso do Rio Grande do Sul, tantas pessoas passando por tantas dificuldades e outros que ainda vão tentar tirar a vantagem daquilo. O seu coração se confrange quando vê alguém mergulhado em tanta indiferença, né? Em tanta frieza. Mas é aquele incômodo, aquela dor que ela passa por um tempo, mas logo você busca voltar o coração, a mente para o alto, pede ao Cristo o suporte e a compreensão. E aí aquela dor que às vezes chegava até a ser um pouco de revolta, ela vai se transmutando em compaixão. E aí você vê que o outro está num patamar diferente para não aceitar, né? Aí você entende, né? Isso, você compreende. Você compreende, isso, né? E aí o que seria até uma certa revolta vai se transmutando numa compaixão. E aí você ora por aquele alguém, como você orou pelos que estão sofrendo as consequências lá da calamidade, você ora ainda mais por aquele que está numa situação ainda pior, porque nem a dor ainda o confrange, né? Nem a dor ainda o sensibiliza. Então ele está numa condição pior, ele merece ainda orações mais sentidas que aquela prece de Cerinto, né? Muito bonita. Eu oro não pelos que choram, mas pelos que fazem chorar. Não só pelos que sofrem, mas pelos que ainda criam voluntariamente o sofrimento ali. Então esse é o processo, porque senão, se a gente fica só olhando para o mundo, para a indiferença das criaturas, para os tropeços, para as quedas morais, e não faz o contraponto de voltar o espelho da mente para o alto, e sentir o amor de Jesus, a compaixão, a paciência dele por todos nós, e tal, daqui a pouco você está lá embaixo, né? Como dizia já, não sei se foi Freud que falou, ou Jung, quem olha muito para o abismo olha de volta para ele, né? Daqui a pouco você está se identificando com o abismo. Então você olha para o abismo para ver, para ter ali um panorama e tal, mas daqui a pouco você olha para o céu de novo, que é para que o abismo não te consuma. Então, senão ele te chama, exato, você começa a se identificar muito com ele. Então essa é a questão de trabalhar a sintonia. Por trás disso tudo está a vontade, está a consciência, né? Está tudo aquilo que a gente tem buscado aqui. Que é o que ele diz ao final. Nisto conhecemos o que é o espírito da verdade e o espírito do erro, ou seja, discernimento. Quando você entende que a afinidade é uma questão de escolha, que você pode mudar as faixas no que você busca, você está ganhando mais, entendendo melhor o que é a verdade, o que é o erro e o que te convém escolher. Isso se chama discernimento, isso se chama consciência, evolução amadurecida, escolhas qualificadas. E é isso que nós buscamos com o Cristo, com o modelo, para que saibamos discernir o que não condiz com o modelo. Né? Para que saibamos filtrar os que são profetas de fato, as vozes a serem ouvidas, e os que são os falsos profetas, as vozes a serem filtradas. Porque diz que iria confundir mesmo. Isso. Né? Porque nós temos dentro de nós tudo isso. Ainda temos ecos disso, sim. Ver a referência principal onde né? Onde está. Mais alguma coisa? Bom, eu acho que, então, em linhas gerais, a gente conseguiu trabalhar os principais pontos, como a gente pôde ver ao longo desses versículos, dessas semanas.
é um estudo muito pertinente, muito presente ainda, em especial nos momentos que nós vivemos, de muita confusão e turbulência ainda no mundo, muitos valores invertidos, muitos ideais colocados na posição em que não deveriam estar, enquanto que os verdadeiros ideais nem sempre estarão onde deveriam estar. Então, nós nos vemos envoltos nisso tudo. Os falsos profetas que abundam, o mundo em transição. Nesses contextos de transição, a mentira, a ilusão, ela ganha ainda mais força, né? Porque busca-se uma solução desesperada, uma solução mais imediata, que não existe, um náufrago que se abraça a qualquer coisa que se lhe lance. Mas, com o estudo do Evangelho, principalmente baseando-nos naqueles critérios que a gente estudou aí ao longo de toda a passagem, os atributos de Deus, o Cristo como referencial, né? O conjunto de valores, de leis que a doutrina revela, a gente vai tendo os critérios, os crivos, para discernirmos. Essa voz ressoa com a do Cristo, essa voz destoa da do Cristo. A intimidade que fomos construindo com Ele nos fará mais fácil identificar a sua voz entre tantas no mundo, especialmente nos momentos difíceis. É isso que nós vamos buscando e é nisso que nós vamos aqui conhecer cada vez com mais clareza o que é a verdade e o que é o erro e qual nos convém buscar. Certo? Então nós ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez aos amigos e amigas aqui pela participação, pelas contribuições, aqueles que nos têm acompanhado. Para os que não viram aí no início, né? A próxima passagem que nós vamos iniciar na próxima semana está lá na carta de Paulo aos Efésios. Então voltamos agora para Paulo, capítulo 6, versículos de 10 a 17. Capítulo 6, 10 a 17 da carta aos Efésios, o combate do Espírito. Esperamos vocês, então, para continuidade de nossos estudos. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre. Até lá.